Oi, gente! Vamos dar início aí a mais uma aula aí de contabilidade. Hoje a gente vai conhecer mais um demonstrativo contábil, que é a demonstração do resultado do exercício ou a nossa conhecida DRE. Você lembra disso, gente? Eu acho que vocês lembram, né, do balanço patrimonial. A gente acabou de ver aí balanço patrimonial. O que eu falei para vocês? Que o balanço patrimonial, ele representa uma fotografia do patrimônio, né? Onde naquele dia, geralmente lá no dia 31 de dezembro de determinado ano, que é o final do exercício social, a empresa vai levantar tudo que ela possui de bens, direitos, de obrigações e vai lançar lá no balanço patrimonial. Isso, gente, é estático, tá? Ou seja, essa informação, ela representa uma fotografia, ela representa naquele momento ali no dia 31/12 o que acontece. No dia 1º de janeiro, por exemplo, já vai mudar. Porque no dia 1º de janeiro eu já posso ter vendido um estoque, já pode ter saído o dinheiro do meu caixa, já pode ter entrado o dinheiro no meu caixa, eu já posso ter pagado uma dívida, posso ter recebido uma dívida, pode ter acontecido várias coisas e vai mudar toda essa estrutura, certo? E aí o que acontece? Entre duas fotografias, já que o balanço patrimonial representa como se fosse uma fotografia da situação aí da empresa, né, em determinado momento, entre duas fotografias, o que a gente tem? Então, vamos ver aqui uma fotografia dessa humilde professora que vos fala, onde a gente tem do lado de cá uma foto e do lado de cá outra. Temos fotos muito semelhantes, então, teoricamente, é da mesma empresa, né? Faz de conta que eu sou uma empresa, né? Então, é aqui a empresa Leisiane e aqui é a outra empresa Leisiane, a mesma. O que mudou de uma foto para outra? Mudou a roupa, mudou o cabelo, mudou os acessórios, mudou o bem, mudou uma moto aqui, mudou outra moto aqui. Aqui a moto tá parada, aqui a moto tá movimentando, né? Se a gente for pensar. Gente, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com uma empresa. De um dia para o outro, de um ano para o outro, a gente tem mudanças nas informações, nos dados que compõem a empresa, né? Então, fazendo de conta que a professora Leisiane é uma empresa, né? Então, mudou os bens aqui que ela possui, por exemplo, mudou a maneira aqui, mudou várias informações, mudou o cenário, não é verdade? Então, o balanço patrimonial, gente, de um ano para o outro, ele vai mudar. Certo, mas como que eu vou saber essas informações que mudam? Né? Algumas informações vão ser coletadas lá na empresa, mas entre um ano e um outro, entre uma fotografia do balanço patrimonial e entre uma outra fotografia do balanço patrimonial, a gente tem o que a gente fala de novos relatórios, novas informações, certo? Um dos relatórios, gente, mais importantes aí da empresa e que vai falar o que aconteceu com o dinheiro que a empresa possui, né? E vai colocar essa informação lá no balanço patrimonial. Será que a empresa teve lucro? E aí, gente, será que a empresa rachou de ganhar dinheiro? Ou será que a empresa teve prejuízo? Será que a empresa está no vermelho? O que será que aconteceu com o dinheiro nessa empresa de um ano para o outro? Aumentou? Diminuiu? Como que eu vou saber isso? Se eu tive lucro, se eu tive prejuízo ou qualquer outra movimentação em todos os bens, em todos os patrimônios da empresa. Eu vou saber isso, gente, por meio da demonstração do resultado do exercício, ou como a gente chama ela carinhosamente de DRE, certo? Mas o que é essa tal de DRE? A DRE é a demonstração do resultado do exercício e ela tem o objetivo, gente, de demonstrar de forma ordenada e padronizada, Padronizada todas as receitas, din-din, que entram na empresa e todas as despesas que ocorreram durante um determinado exercício. E isso vai falar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Gente, mais uma vez a palavrinha exercício está aqui. Geralmente, ó, só lembrando, o exercício social, geralmente de uma empresa, vai de 1º de janeiro daquele ano a
31 de dezembro daquele mesmo ano, por exemplo. Então, esse aqui foi o exercício social. Geralmente, a gente tem que a empresa faz o balanço patrimonial e também faz a DRE. Porém, gente, tem uma diferença muito grande. O que acontece? O balanço patrimonial, a gente faz ele e ele representa uma fotografia, né? Ele representa algo estático de qual dia aqui? 31/12. Já a DRE, gente, ela representa o período inteiro. Ela pega um período, ela pega todo o exercício, tá? Então, por isso que a gente vai ter informações muito importantes aqui na DRE, porque ela vai pegar tudo o que aconteceu naquele ano para falar se a empresa teve lucro ou prejuízo. De uma maneira bem geral, bem basicona, é mais ou menos assim, ó. Vou pegar tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu e vou falar se eu tive lucro ou prejuízo. Simples assim, tá? Claro que não vai ser tão simples, né? Mas é simples assim. A gente vai ver que vai subdividir várias coisinhas aí, mas vai continuar simples, tá, gente? Eu prometo. Aí, gente, qual que é a ligação do balanço patrimonial com a DRE? O que acontece? Lá no balanço patrimonial, a gente não já viu que lá na parte do patrimônio líquido, a gente não tem lá os lucros, os prejuízos, tudo lá na parte do patrimônio líquido? De onde que vem essa informação? Ó, a informação ela cruzou a ponte da esperança aqui, ó. Veio aqui da DRE. Então, a DRE, eu fui lá e vi se a empresa teve lucro. Esse lucro eu pego e jogo aqui dentro do balanço patrimonial. Outra coisa importante que eu tenho que saber, gente, que às vezes não vai estar escrito só lá lucro, prejuízo acumulado. Além do lucro e prejuízo que a empresa acumula, esse lucro, gente, ele tem algumas destinações legais, vamos dizer assim, que a legislação manda você destinar. Obrigatoriamente, você tem que ter algumas reservas, tá, de lucros que a legislação manda você guardar. Por quê? A empresa ela não pode gastar tudo que ela ganha indiscriminadamente. A legislação, de acordo com o tamanho e o tipo da empresa, obrigatoriamente manda ela ter uma reservinha, tá? Então, a empresa pode tirar um pouco lá para os sócios e para os acionistas, pode acumular aqui um pouco de lucro para a própria empresa gastar, mas ela tem que ter algumas reservas especiais. Então, quando a gente estiver fazendo o balanço e vocês virem essas palavrinhas aqui, ó, reservas especiais, reservas legais, isso aqui são lucros que a empresa está guardando porque a legislação pede para guardar. Por quê? Caso a empresa tenha aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, ela tem um dinheirinho guardado. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, tá, isso é a comunicação aí, então, da DRE com o balanço patrimonial. Beleza, mas vamos para o que interessa. Como é que eu vou fazer a tal da DRE? Primeiro de tudo, gente, a gente vai colocar aqui a receita bruta de vendas. Receita bruta de venda, gente, já vou falar, dar o conceito certinho do que é receita, mas receita vai ser, gente, tudo aquilo que eu vendo, tá? Todo o faturamento da empresa, tudo que eu vendi. Então, receita bruta de venda. Aí eu vou diminuir o que a gente chama aqui de deduções. O que são essas deduções? Essas deduções são devoluções de produto, descontos que eu dei para o cliente, imposto sobre as coisas que eu vendi. Geralmente o imposto sobre venda aqui é o ICMS, IPI, tá? Beleza, descontei o imposto, descontei os descontos, as devoluções. Então aí a minha receita passa a ser a receita líquida de vendas, que eu já descontei os impostos aqui que eu paguei. Aí eu venho descontando, gente, tirando aí o custo da mercadoria que eu vendi. Esse custo, gente, ele é conhecido como CMV, tá? É muito comum a gente ver isso aqui, ó, CMV. Ou pode ser também custo do serviço prestado, no caso de empresas que prestam serviço. Custo do produto vendido, no caso de empresas que fabricam e vendem o seu próprio produto. Então, pode ser qualquer um desses três. Aí, gente, isso daqui vem lá da parte de estoques, tá? Quem dá esse dado é a parte de estoques da empresa, que vai falar qual que é o custo da mercadoria. Aí, quando então eu pego a minha receita líquida e diminuo aí o meu custo da mercadoria vendida, eu vou encontrar o que a gente chama de resultado bruto, ou
lucro bruto. É o primeiro resultado que a gente tem da empresa, tá? Pode ser resultado bruto ou lucro bruto. Aí depois, gente, eu vou tirar todas as despesas que a empresa possui. Todas elas, tá? Pode ser despesa administrativa, comercial, financeira, de vendas, etc, etc, etc. Aí, além disso, aqui eu vou colocar outras receitas que eu possa ter tido. Uai, mas peraí, aqui eu tô tirando as despesas e aqui eu tô somando as receitas. Porque o que acontece, gente? Às vezes eu tenho receita que não é da minha venda, tá? Então, por exemplo, eu tive uma receita de extra lá de uma venda de uma máquina. Por exemplo, é uma receita, entrou um dinheiro na empresa, mas não foi porque eu vendi o meu produto, não foi porque eu prestei o meu serviço, foi uma receita de uma máquina que estava lá na empresa que estava velha que eu vendi e ganhei um dinheirinho. Então, esse dinheiro, gente, ele não pode ser colocado aqui na receita bruta, porque essa receita bruta aqui é a receita que eu tive com o meu trabalho da empresa. Então, se eu vendo produto, é uma receita de venda. Se eu presto um serviço, receita do serviço prestado, tá? Então, aqui eu vou somar qualquer outro dinheiro que entrou na empresa por outra forma. Então, pegando o resultado bruto, diminuindo a despesa e somando qualquer outra receita que eu possa ter tido, eu vou chegar no meu resultado operacional. Ou lucro operacional. Gente, por que lucro operacional? Resultado operacional. Até aqui, ó. Então, até aqui, o que acontece? Eu levei em consideração tudo que tem a ver com a operacionalização, não coube aqui direito, a operacionalização das atividades da empresa, tá? O que tá aqui para baixo, teoricamente, são coisas derivadas aí, mas não estão diretamente ligadas aí com a operacionalização da empresa, tá? Aí aqui para baixo vem despesas não operacionais, que eu vou diminuir, né? E receitas não operacionais. Gente, o que geralmente são isso daqui? São valores que a empresa recebe, não tem sempre essas continhas aqui, tá? Mas geralmente são valores que a empresa recebe que não estão ligados com a atividade dela. Eu vou dar um exemplo. Lembra que lá no balanço patrimonial a gente teve alguns casos lá que a empresa investiu em ações de outras empresas? Então, a receita que eu posso ter tido aqui com o lucro dessas ações, eu vou colocar aqui como receita não operacional, porque eu não ganhei essa ação por causa de produto que eu vendi ou de coisas que tem a ver com a operacionalização da atividade de uma empresa. Eu ganhei esse produto por um investimento que eu fiz lá. Não tem nada a ver com a minha empresa, entendeu? A mesma coisa despesa. Às vezes eu tive uma despesa justamente para comprar essa ação. Eu paguei alguma coisa aqui com relação a essa ação. Então, uma despesa que não tem nada a ver com a atividade empresarial. Aí a gente joga aqui dentro desses itens aqui de despesas não operacionais. Aí eu vou ter então o que a gente chama de lucro antes do imposto de renda. Depois disso, eu vou diminuir, então, o meu imposto de renda, IR imposto de renda. Gente, o imposto de renda sempre vem acompanhado da contribuição social. Esse CS aqui é contribuição social sobre o lucro. Ou, às vezes vem escrito assim também, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Essa contribuição social é uma taxa e que sempre está atrelada aqui ao imposto de renda. Às vezes também, gente, vem escrito provisão. O que significa isso? Provisão significa que eu estou separando esse valor para pagar o imposto de renda, porque às vezes eu não vou pagar o imposto de renda no dia que eu estou fazendo a DRE. Às vezes eu vou pagar ele no mês seguinte. Na verdade, costuma ser 4 meses seguintes, que geralmente o imposto de renda é em abril. Então, esse pagamento do imposto de renda não necessariamente precisa ser no dia da DRE. Então, às vezes está escrito assim, ó, provisão para IR, ou seja, provisão para imposto de renda. Eu estou provisionando, eu estou guardando aquele dinheiro para pagar o imposto, tá? Aí a gente vai ter que, quando eu tiro o lucro antes do imposto de renda e eu desconto o imposto de renda, eu vou ter um igual aqui, o lucro depois do imposto de renda, tá? Vocês estão vendo que a nomenclatura às vezes ajuda a gente a lembrar. Beleza, aí depois que eu tive o lucro do imposto de renda, será que eu já acabei? Será que eu não preciso descontar mais nenhum gasto? Preciso sim, gente. O que acontece? Depois que eu tive o lucro do imposto de renda, aí vem os doninhos lá da empresa, né, os proprietários, e fala: ai, mas minha empresa teve lucro, eu quero te dar um pouquinho para mim. Aí vem a participação dos sócios. O que é essa participação dos sócios? Os donos vão lá e pegam dinheiro para eles
da empresa para a pessoa física. Então, esse dinheiro está saindo da empresa e indo para a pessoa física, ou seja, a pessoa, os sócios estão fazendo o que a gente chama de participando nos lucros. Então, participação dos sócios nos lucros, tá? Então, esse dinheiro está indo para a PF. Aí, gente, não volta para a empresa, né? Esse dinheiro é da pessoa física, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Foi lá para ele. O que sobra, aí sim é o que a gente chama de lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício. Então, a DRE, mais uma vez, ela é referente a todo o exercício social. Então, por exemplo, todos os valores que a gente vai colocar aqui, gente, é referente ao ano inteiro. Então, por exemplo, receita bruta é tudo que eu vendi no ano inteiro. Ou no período, né, gente? Às vezes o período não é um ano, às vezes eu tô fazendo uma DRE de um mês. Então, é toda a receita que eu tive no mês inteiro, tá? Mas o mais correto, geralmente, é fazer a DRE uma vez por ano. Certo? Então, gente, é mais ou menos isso aí, é mais ou menos dessa maneira que a gente calcula a DRE. Aí, é claro que aqui eu vou ter os valores, né? Então, por exemplo, eu vou fazer lá a DRE, eu vou colocar receita bruta. Ah, vai ser 50 mil. Dedução, vai ser 20 mil. Aí eu vou diminuir 50 menos 20, 30. Ah, qual é o custo da mercadoria? Ah, o custo foi 10. Aí, gente, eu vou fazendo a conta, tá? É mais ou menos assim. A gente vai... Depois eu vou fazer uma aula só mostrando um exemplo de como que faz a DRE na prática, tá bom? Tá, aí vocês podem perguntar, nossa, professora, mas tem um tanto de conceito ali. Tem custo, tem gasto, tem despesa. Nossa, e agora? O que é o quê? Né? O que é o quê? Então, vamos ver alguns conceitos básicos, porque a gente depois vai entrar na parte de custos, a gente vai ver mais detalhadamente o que é cada uma dessas coisas, tá, gente? Mas, por enquanto, só pra gente entender um pouquinho aí a DRE. Receita, gente, é todo din-din, todo o dinheiro que entra na empresa. Também é conhecido como faturamento, ou valor bruto das vendas, ou valor bruto das prestações do serviço, tá? Então, gente, é todo o dinheiro que entra na empresa pela atividade principal da empresa, ou porque eu vendi meu produto ou porque eu prestei meu serviço, né? Custo. Gente, custos são todos aqueles gastos que são utilizados na produção de bens ou serviços, tá? Então, tudo que eu utilizei para produzir o meu bem. Então, vamos pensar o seguinte. Ah, eu produzi aqui essa caneta. O que eu gastei para produzir essa caneta? Ah, eu gastei plástico, eu gastei tinta, eu gastei mão de obra, eu gastei energia elétrica. Então, tudo que eu gastei para produzir essa caneta é custo, tá? Que essa caneta é o meu produto. E despesa? Despesas são os gastos utilizados para gerenciamento e auxílio na obtenção de receitas. Então, assim, tudo que eu gastei, gente, que não tem a ver com a produção, teoricamente vai ser despesa. Então, lá na fábrica onde eu fabrico essa caneta, a fábrica costuma ficar muito suja. Aí tem alguém que vai limpar a fábrica. Essa pessoa que está limpando, está fazendo faxina lá, não tem a ver com a produção. Não tem a ver, então é uma despesa. Ah, o administrador da empresa que está administrando a empresa de caneta. O salário dele também vai ser uma despesa, não vai ser o custo, tá? Então é mais ou menos isso, tá, gente? Aí aqui, só para a gente exemplificar, para a gente não esquecer por enquanto. Diferença entre despesa e custo. Custo, gente, é tudo aquilo que eu gasto na fábrica, tudo aquilo que eu gasto para produzir um bem, tá, gente? Para produzir um bem. Tudo que eu gasto no escritório, na administração, na parte de vendas, marketing administrativo, limpeza, material de escritório, etc., a gente fala que são despesas. Tá bom, gente? Como eu falei, a gente vai ter um capítulo aí, a gente vai ter uma aula mais pra frente só falando sobre custos, despesas e essa diferenciação, tá bom? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. A gente só precisa saber essa diferença pra gente saber usar aí na DRE. Então, gente, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Quando a gente fala que tem gastos com pessoal é gasto com... Nossa, gente, não sei se vocês ouviram barulho. Abri o portão daqui de casa, o portão faz um barulho enorme. Eu pulei aqui de susto. Gastos com pessoal, geralmente é o gasto que a gente tem com salários, com pagamento de salários, tá?
Então, se é o salário das pessoas que trabalham na fábrica, que trabalham na produção, a gente chama de custo. Se é o salário das pessoas que trabalham na parte administrativa, a gente fala que é uma despesa. Matéria-prima, gente, é o que a gente utiliza para produzir nossos produtos. Então, isso é o quê? Um custo. Mercadoria. No caso de uma empresa que não produz, no caso de um comércio, que compra uma mercadoria para vender. A própria mercadoria é o produto daquele comércio. Então, isso vai ser o nosso custo. Embalagem. Embalagem é essencial para que nosso produto não fique jogado ali de qualquer jeito. Então, embalagem tem a ver com a produção, então é um custo. Manutenção. Geralmente, manutenção tem a ver com manutenção das atividades da empresa, com manutenção das máquinas, dos equipamentos. Então, também é um custo. Aluguel. Gente, se for um aluguel da parte só da fábrica, vai ser só custo. Se for um aluguel também que engloba a parte administrativa, também vai ser despesa. A mesma coisa que manutenção, que eu acabei esquecendo de falar. Se for uma manutenção do prédio, manutenção do escritório, manutenção do computador da empresa, vai ser uma despesa, tá? Marketing. Gente, todas as despesas de vendas, marketing, entrega, tudo isso sempre vai ser despesa. Aí você pensa assim, nossa, professora, mas essa questão aí do marketing, das vendas, tem tudo a ver com o produto, tal. Tem a ver com o produto. Tem a ver com a comercialização com o produto. Mas, vamos pensar o seguinte, sendo bem friamente, né? Pensando friamente. Para você produzir essa caneta, você produz ela sem ter marketing. Não produz? Produz. Você produz. Você pode produzir 1 milhão de canetas. Produzir, você produz. Agora, se você vai vender, é outros 500, né? Se você vai vender, é outra coisa. Então, assim, a questão da despesa com vendas, de marketing, de entrega, é pós-produção. Você pode produzir, você não precisa de marketing, você precisa de marketing para vender. É diferente. Então, as despesas de vendas e marketing sempre vai ser despesa, nunca vai ser custo, porque você não precisa do marketing para o produto existir, você precisa do marketing para o produto ser vendido, tá bom? Beleza. Aí, gente, o custo vai ser tudo custo. Tudo que é custo, geralmente vai entrar lá no custo do custo da mercadoria vendida lá da DRE. Quer ver? Só voltar aqui, ó. Ai, eu voltei muito. Aqui, ó. Tudo que é custo, a gente vai entrar aqui. Só que despesas, a gente tem vários tipos de despesa. A gente tem despesa aqui, a gente tem despesa aqui. Aqui a gente vai ter vários tipos, tá? Então, assim, os principais... Opa, peraí que eu fui no lugar errado. Os principais que a gente vai ter... Aqui eu coloquei algumas das principais que a gente tem. As atividades que a gente tem de vender mercadoria, geralmente gera despesa com vendas. As atividades que a gente tem para administrar a empresa, geralmente gera despesas gerais ou despesas administrativas. E tudo que a gente tem que a gente gasta para financiar as operações da empresa gera despesas financeiras. Então, por exemplo, aqui eu vou ter comissão de vendas, certo? Eu vou ter, às vezes, até frete, coisas relacionadas a esse tipo, o próprio marketing aqui, tá? Aqui nas despesas gerais administrativas eu vou ter o salário dos administradores, salário das pessoas que trabalham no escritório, material de escritório, limpeza e etc. Já as despesas financeiras eu vou ter aqui taxa do banco, valores de juros que eu pago para o banco, dentre outras coisas, taxa de manutenção de conta, geralmente outras coisas que têm a ver com o financeiro da empresa. Tá bom? Certo? Gente, tem mais um conteúdozinho, mas eu vou separar essa aula, tá bom? Aí eu volto com a segunda parte dessa aula sobre DRE.